Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês irão ver, mas espero que seja 20 horas, toda segunda-feira, no nosso podcast no YouTube. Então, assim, deixa eu falar aqui um pouquinho. Hoje teremos um convidado fantástico, não é não, Edu? Isso aí, minha amiga. Raquel, então o convidado de hoje, na verdade, ele vai trazer uma visão ali focada mais em investimentos, mercado financeiro. É uma abordagem um pouco diferente, mas se deixar, na verdade, falar sobre conexão, sobre tecnologia e inovação, que é a pauta que de fato vem nesses últimos meses aqui, regendo o ponto de conexão, tá? E para hoje, nosso convidado é o Morel Neto, Francisco Morel Neto mais especificamente. Eu vou ler aqui um pouco do currículo dele, que é bem extenso, sabe? Mas daqui a pouco passo para ele falar um pouco mais sobre ele, sobre um pouco da empresa de fato que ele lidera, né? Então, para vocês conhecerem um pouco mais dele, né? O Morel, ele é economista pela UFC, Universidade Federal do Ceará. Ele também tem MBA ali pela Sinopol de Marketing Intelligence. E tem experiência aqui, uma vasta experiência, na verdade, por consultoria, né? Já conduzi ele mais de 80 projetos de modo geral. Tem também expertise em private equity, gestão de empresas e governança corporativa. E hoje, né, ele encabeça ali o time da Astor Capital. E é sobre isso que a gente vai, inclusive, hoje falar um pouco mais, né? Sobre essa empresa, sobre esse negócio, sobre o segmento pelo qual ele se enquadra, né? E também ver ali algumas oportunidades e uma visão um pouco mais ali técnica dos próximos passos aqui do que a economia, de repente, pode nos apresentar, tá bom? Morel, muito obrigado pela tua presença, por esse nosso desafio aqui de conversar com a gente. É um bate-papo, é descontraído mesmo, assim, a gente quer, na verdade, aprender contigo, tentar identificar aqui como é que a gente consegue ali crescer, aprender a ter alguns bons insights enquanto empresários. Então agora eu passo para ti o bastão, se apresenta aqui pro teu público, tá bom? Fala um pouco mais de você, de repente um pouco mais da Astor Capital, para quem de repente não conhece o teu negócio. É isso. Obrigado, Raquel, Edu. Edu, a gente já se conhece, já trocamos também muitas ideias aí sobre projetos, sobre futuro, sobre regionalismo aqui, né? Falamos do Ceará, eu tenho certeza que isso aqui vai reverberar para fora aqui da nossa região. Mas, primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Acho muito legal o nome Ponto de Conexão, acho que a gente sempre está se conectando. Me lembro muito com esse nome, aquele vídeo do Steve Jobs, né? Conectando os pontos, então, que ele vai ligando ali, né? Desde o início da trajetória dele, aonde ele foi chegando e tudo tem uma lógica ali, né? Então, conhecendo o Edu me traz para cá, a gente já vai para outro lugar e já fazemos negócio juntos, eu acho que é assim. Bom, falando um pouco sobre a minha história, eu sou cearense, sou economista de formação, acho que é a nossa mesma escola, né, Edu? Sendo que Edu foi para administração, eu fui para economia, né? Fui sofrer um pouco mais ali na academia, mas, assim, que bom a gente ter um propósito, que eu acho que isso nasce dentro da gente como empreendedor, e independente ali da escola que você vem ou da onde você está, o fato de você ter a necessidade, ter a vontade de querer transformar algo, né, ou algum projeto dentro da sua vida, dentro do propósito de impactar também pessoas, se conectando também com vários outros projetos e relacionamentos que você vai fazendo. Então, desde cedo ali, quando eu entrei na economia, eu sempre tive um interesse muito grande, e óbvio que não eram tantos caminhos que a gente tinha, né? Porque estando aqui na nossa região, imagina isso há quase 15 anos atrás, você como economista, você ou ia para a iniciativa pública, ou, né, virava acadêmico, professor, ou não exercia a profissão. Acho que são esses três grandes caminhos, mas eu pensava o seguinte: talvez para ir para um mercado privado eu preciso sair da minha região. Não tem problema se um dia eu volto e faço ali aquele retorno a uma região tão rica que me deu tanta coisa e que eu acredito tanto no desenvolvimento. E eu queria ficar mais próximo do mercado financeiro, mesmo sem ter que ir para São Paulo, tentando criar alguma coisa localmente. E como eu gostava muito de negócio, eu falei, talvez há 15 anos atrás só teriam alguns poucos caminhos. Negócio, mas mercado financeiro, eu precisava estar perto de alguma empresa que fosse fazer IPO, né? Porque ela queria se estruturar, e foi aí que eu entrei no Grupo PagMenos, né? Logo no início da estruturação da jornada do IPO, que aconteceu 10 anos depois, mas eu comecei a ficar mais próximo desse mundo, entender o que é que uma empresa precisava para acessar o mercado de capitais, né? Toda a parte de equity, dívida, tudo isso. Começou a se motivar, né? Comecei a me motivar e falei, poxa, que legal, como é que tem um empreendedor como Deusmar aqui, como é que tem outros empreendedores, como várias empresas aí que fizeram IPO, né? Posso citar aqui o Roberto da Brisanet, posso citar a família Dias Branco. Então, o Ceará é a grande riqueza, é a cultura que eu conheço e eu quero pavimentar melhor, porque empreendedor tem, recurso, patrimônio tem, agora a gente precisa trazer um pouco mais de técnica, precisa ajudar
essas famílias, esses empreendedores, né? Então, fazendo da história longa e uma história curta, em 2019, até um pouco antes, a gente começou a montar iniciativas aí de private equity, né? Ou seja, criar grupos de investidores para investir em empresas e crescer essas empresas. E isso foi evoluindo ali para auxiliar grandes famílias na gestão do patrimônio. Patrimônio que vai além, né, apenas do ativo financeiro, mas patrimônio é do banco de terras que essa família tem, as empresas, a patentes, propriedades intelectuais, a governança. Então, o ideal sempre foi, como é que eu pego uma família que criou aqui riqueza, está criando, e eu faço isso se perpetuar, né? Então, essa é a nossa iniciativa. Então, estamos todos os dias falando com empreendedores de outras gerações, de várias gerações, e a ideia, de fato, é trazer uma evolução para o nosso mercado financeiro local. E aí, só para finalizar, né? Não sei se nós somos jovens aqui, eu me conecto aqui com o Eduardo, que a gente conversa muito, mas temos uma idade parecida, somos millennials. Mas o Ceará lá atrás foi, e é um berço de muita gente inteligente, mas foi também muito relacionado ao mercado financeiro. Nós tivemos grandes bancos aqui, né? Grandes banqueiros saíram daqui. E a gente tem uma cultura ainda muito forte de crédito, né? O cearense, ele gosta dessa estrutura de crédito, de emprestar dinheiro. Nós somos muito empreendedores nesse sentido. Então, acho que essa nossa geração é responsável por resgatar e trazer um nível de evolução nesse mercado, né? Assim, tanto os M&As, as vendas de empresa, quanto, né, a gestão dos investimentos que acontecem aqui. Então, rapidamente contando aí um pouco da minha história e enfim... Quero muito e sou muito mantenedor, levanto muito essa bandeira aqui da nossa região, porque temos muito a crescer nesse sentido. Verdade, a gente tem muito a evoluir, né? E hoje, quais são os principais desafios que vocês têm enfrentando dentro do mercado financeiro e o que a Astor Capital está fazendo para manter isso? Legal, eu brinco, assim, a gente começou a rodar muito aqui no mercado, tentando fazer essas estruturas de mercado financeiro, estruturas mais formais, com mais governança, certo? Desde 2016, 2017. Desde o começo eu falava, óbvio que aí o Edu, você, Raquel, sabem que o empreendedor leva 99% do seu dia levando não. Sim. E 1% ali, talvez, conseguindo conquistar. Mas são dos nãos aí que a gente vai vivendo e vai aprimorando, né? Mas eu sempre disse o seguinte, rapaz, parece que eu tô vendendo carro voador para quem anda de cavalo, né? Então, e aí trazendo um pouco para a resposta, tá, Raquel? Acho que a grande resistência que a gente tem é uma resistência de conhecimento. Sim. A ignorância, né, ela é ignorar algum conhecimento. Então, o que é que nós temos, via de regra? Empreendedores que sabem criar riqueza. Talvez diferente até, né, vários que eu conheço, aonde chegaram, diferentes até da gente, né? São caras que chegaram, criaram fortunas enormes, né? Mas se eu for falar sobre quanto o patrimônio dele está rendendo além do CDI, ou qual que é o EBITDA dele, ou se eu for entrar no detalhe ali técnico, né, eu vou talvez esbarrar com um cara que sabe gerar riqueza, sabe ganhar dinheiro, sabe montar um negócio como ele montou, mas ele ainda tem um desconhecimento, né? Então, quando a gente traz um nível diferente da gestão daquele patrimônio ou de alguma estrutura mais sofisticada em termos de governança, em profissionalizar tudo aquilo, seja na empresa, seja na família, isso ainda é novo, né? E o novo passa, né, por uma série de medidas ali para ir aprimorando e deixando aquilo talvez mais leve para esse empreendedor cearense ou para essa família cearense começar a entender um pouco mais e a querer e a desejar aquilo. Então, o que eu aprendi foi, é uma venda muito complexa o que a gente faz, é um processo muito complexo, a gente precisa ter paciência, né? A gente precisa falar a linguagem do cearense ou do nordestino, que eu acho que esse é o maior desafio de quem sai do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, para se conectar com as pessoas aqui. Porque, de fato, você tem termos diferentes, você tem... Sim. A forma de se conectar com um investidor que já conhece muito dessa estrutura é diferente. E quando você chega aqui para aquele cearense que montou uma operação ultra sofisticada lá, né, no interior do Ceará, né, em Pereiro, né, talvez é tudo novo, né? Então, o fato da gente conseguir falar essa linguagem é mais fácil. Mas o grande desafio é isso, é conhecer. Talvez, à medida que a gente está fazendo essa catequese, a gente vai ajudar isso a ficar
mais fácil. Então daqui a 10 anos a gente vai ter pavimentado e ajudado muito esse mercado, com certeza. Perfeito, perfeito. Uma evolução, né? Eu tava vendo no teu site, na verdade, da Astro Capital, um pouco sobre a questão de ESG, né? Que acho que é meio que a base que vocês usam para poder, de fato, ali gerir o negócio e as decisões de investimento. Essa, de fato, é a tua filosofia? Qual a filosofia que, de repente, a Astro utiliza para poder fazer essa gestão do patrimônio do teu cliente? Como é que funciona isso? Legal. Edu, a gente tem acho que tem uma parte quantitativa, racional e de resultado muito forte. Mas se eu falar para vocês, não sei se vocês vão se impressionar com esse fato, mas se eu for pegar estatisticamente quanto tempo eu levo falando de resultado de carteira de investimentos numa reunião versus todo o tempo que eu vou falar sobre a família, sobre os laços familiares, sobre o propósito, assim, é uma proporção de 10% para 90%. Então eu vou ter ali talvez um assunto chato, que é falar quanto rendeu essa carteira dentro e fora do Brasil, em que classe de ativo, mas ela quer falar sobre os netos, aquela matriarca que quer, né, ajudar um neto a ir morar fora para estudar, ela quer falar de um genro que ela já conheceu agora e que provavelmente é o marido, futuro marido da filha. Então esses laços, né, essa questão emocional, ela é muito mais forte. Então, quando você traz propósito, e aí eu acho que a gente faz um paralelo grande com o ESG, eu acho que esse é o principal cerne, né? Porque, falando de uma forma muito, muito leve para vocês, se uma família tem um patrimônio relevante, talvez aumentar X ou aumentar Y, isso não faça tanta diferença. Óbvio que eles querem perpetuar para as próximas gerações e o volume financeiro é importante. Mas o propósito, saber a história do avô deles que montou aquele negócio, isso é muito mais importante, né? Isso ficar engajado. O relacionamento com o cliente, né? Relacionamento, tudo isso. E o ESG, sim, Edu, respondendo, ele é uma base. Por quê? Porque eu tenho um cerne ali muito grande de propósito, eu tenho a questão social, eu tenho um impacto da empresa, né, dentro daquele ecossistema, as famílias mais evoluídas no sentido de conhecimento, elas já estão ali naquele perfil de o que eu vou fazer de give back para retornar para a sociedade, aí entra doação, filantropia, já entra num aspecto mais evoluído. E o G mesmo do ESG, que é a governança, né, o profissionalizar. Então, a gente fala aí desde protocolo de família para saber como 20 netos vão usar a casa de praia, se os 20 quiserem ao mesmo tempo, qual que é a regra, né? Então, isso acontece numa família que tem muito patrimônio, né? Ter regra para a gente não ter problema, né, de laços emocionais, relações entre primos, por exemplo, por conta de patrimônio, até contrato de namoro, né? Então, assim, dentro da governança tem muita coisa. Como é que é esse contrato de namoro? Conta um pouco. Bom, o contrato de namoro hoje, né, assim, parece algo esdrúxulo quando a gente vai falar, mas dentro da perspectiva de governança, e aí um advogado vai poder falar melhor, mas essas estruturas de blindagem, né, e formalização de relacionamento, e casos que já aconteceram como benchmark, pra você ter ideia, né, eu já li essa matéria, por exemplo, depois vocês podem pesquisar aí, você pode pedir união estável, né, através de provas em redes sociais que você namorava com aquela pessoa. Então, a governança ela é exatamente numa família que tem muito patrimônio, né, o quanto eu me blindo de eventuais situações que possam ameaçar o patrimônio. Então, chega a ser profissional a esse nível, né? Óbvio que é um negócio ainda novo, mas você já vê fatos, você já vê julgamentos sobre isso, né, sentenças sobre esse tipo de questão. Então, isso está dentro do pilar da governança. Então, assim, o ESG de fato é uma base nossa. Hoje a gente tem falado sobre transição de portfólio, então chega a família, senta com a gente e fala, eu quero transitar meu portfólio para que ele fique algo mais adequado a boas práticas de ESG. Dentro de uma entrevista com a família, quando ela entra lá conosco, por exemplo, eu pergunto se ela tem algum veto em investimentos que a gente faça. Então, não quero investir em nada que direto ou indiretamente invista em tabaco, não quero. Então, tudo isso também é importante e acho que o centro de tudo é o propósito que aquela família quer, de fato, e o que ela entende, o que ela defende em relação ao propósito, a razão de existir daquela família, né? Nessa hora eu lembro dos árabes, os porcos. É verdade. Tudo que tem porcos, eles não investem, né? Sim, então, tipo assim, se você leva algo para eles investirem do Brasil, café, cacau, Tem muito pode dar tudo.
abre essa demanda de porcos para a região, acaba que eles estragam. Então, assim, Sim, curioso. Sim. Você pega, por exemplo, tem famílias que não gostam de investir em nada de bebida alcoólica, por exemplo. Então, você já tem que trabalhar com a restrição, né? E aí, óbvio que isso aí é indiscutível, né? Porque isso está muito mais relacionado a valores do que necessariamente. Então, assim, beleza, agora nós vamos fazer o que a gente precisar fazer, dada essa restrição, né? Do valor realmente intrínseco da família. Perfeito. E tudo bem, né? Faz parte. Agora bora pra polêmica? Vamos lá. Falar um pouquinho aqui do Trump, né? Sobre as eleições dele, o que você visualiza nesse mercado, porque tá tudo conturbado, né? Querendo ou não, ele tá sendo o alvo do momento e janeiro é o mês dele. Olha, assim, primeiro eu sou adepto à alternância, né? A alternância de poder ela é interessante e eu acho que isso sempre aconteceu, né? Nos Estados Unidos o Trump foi um presidente que não foi reeleito, né? Então você tem ali a saída dos republicanos para os democratas, né? do Biden. Você tem uma eleição agora, né? Bem diferente, né? Então trazendo a Kamala ali para assumir no meio da campanha, né? O lugar do Biden. Então, assim, acho que foi tudo diferente dessa vez, né? Então, aceitando essa premissa de que a alternância ela é saudável, eu acho que a gente pode esperar, né, uma postura do Trump já talvez parecida com o que a gente conhece, um presidente mais protecionista, um presidente mais patriota, né? Vai, de fato, talvez trazer algumas sanções, né? Então, o protecionismo dele faz com que ele queira fortalecer os produtos americanos, as produções americanas, então pode ter alguma tensão com a própria China, né? Então talvez alguma tensão com a própria China traga algum impacto para o Brasil, já que nós somos grandes exportadores da China. Mas, em linhas gerais, você já tem uma desaceleração da economia americana, ainda não por completo, mas fundamental para que a gente comece a ter corte de juros lá, né? Já começamos a ter corte de juros nos Estados Unidos e isso tardou um pouco porque a economia continuava muito pujante. Então acho que o Trump ele dá uma continuidade a essa política, né, monetária de continuar baixando juros, e isso é saudável a ponto de voltar a ter corte de juros que já estão acontecendo em todas as economias, porque de fato você tem a economia americana como um pilar ali, então todo mundo olha para ela enquanto ela estava aumentando ou não, começando a cortar os juros, estava todo mundo nesse patamar. Verdade. Quando ela começou a cortar, que já começou algumas reuniões lá do Fed, há algumas reuniões atrás, o mundo começou a cortar, só quem não começou a cortar foi o Brasil, né, que na verdade continuou subindo, mas é um caso diferente. Você vai voltar a ter juros mais baixos e aí volta a ter um estímulo de crescimento no novo ciclo. Então, assim, resumidamente vejo como positivo. Ele é, de fato, uma pessoa polêmica, né? Você tem aí outras variáveis, agora como o Elon Musk, você tem, né, um negócio diferente acontecendo nos Estados Unidos. E alguns fatos interessantes também, né, do próprio Zuckerberg, né, essas citações e declarações aí em relação à parte de liberdade, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo. Quero esperar para ver, pelo menos o que vai acontecer nesse primeiro ano, mas de toda forma eu vejo como algo positivo aí para a economia global, tá? Perfeito. E sobre alguma recomendação mais específica? Porque quando esse episódio acontecer, já vai ter ocorrido após. Então, só para entender o que é você. Sobre o Brasil, você fala? Isso. Rapaz, Edu, assim, o que eu acho, né? A gente está num cenário de crescimento no Brasil em termos de economia, né? Então você tem aí um PIB declaradamente crescendo, mas como a gente está chegando a esses resultados de crescimento econômico estão me preocupando um pouco em relação à questão fiscal, né? Então, nós somos empresários, somos empreendedores, né? Assim, independente de ideologia partidária ou política, a gente não pode gastar mais do que ganha. Né? Então, assim, existe uma questão fiscal e déficits que estão acontecendo que, infelizmente, vão desaguar ali na questão de reforma tributária, de aumento de impostos, e aí tem toda a questão cambial que está acontecendo. Então, a minha preocupação é a gente continuar aumentando juros, e o mercado já precifica aumento de juros, né? Além do que aconteceu. Verdade. E isso freia muito a economia, né? Então, juros mais altos, óbvio, por uma questão fiscal, o mercado externo vê o Brasil hoje como
uma caixa preta, né, em questão de estabilidade política, o que vai acontecer lá. Então, por mais que a gente remunere bem o capital, tem muita gente que não quer colocar o dinheiro. Sim. Inclusive, está tendo muita fuga de capital. O dinheiro está saindo, né? Você vê aí os números da bolsa, você vê a questão cambial, né? O dólar aumentando, está saindo dólar. E a gente está tentando segurar isso. Mas, assim, eu estou um pouco preocupado, de fato, com o que vai acontecer agora. Você tem uma relação entre Brasil e Estados Unidos também por conta dessa história política aí, né, da esquerda, direita, Trump, que pode fazer algum burburinho, mas eu acho que isso também não vai ser... Acho que a turma que está no poder hoje tem um dinamismo político muito bom para lidar com isso, né, transita bem, mas a minha preocupação é a economia mesmo, né, assim, questão fiscal, juros altos, inflação e a parte cambial também, a gente acompanhou o que tem acontecido com o dólar, né, então, atenção e minha sugestão... Infelizmente, tem um pouco aí de aversão a risco agora, né? Então, empreendedores, eu acho que tentar segurar um pouco mais o crescimento, que eu acho que transmita um pouco mais de risco. A tomada de dinheiro está, além de mais difícil, mas está mais cara. Sim, capital próprio, talvez para expor, né? Seja um custo de oportunidade maior. Então, é duro dizer isso, né? Mas é um pouco da realidade do que a gente está vivendo. Hoje, assim, falando de mercado financeiro, onde é que você indica, com tudo que está acontecendo, a gente diversificar investimentos? Olha, se a gente for falar de Brasil, não tem muito o que fazer, né? Sim. A gente não pode inventar a roda, lembrando que isso não é recomendação de investimento. Mas, assim, com juro alto é renda fixa, né? Assim, para você tomar risco, tem que ter alguma coisa, né, muito interessante em termos de retorno. Então, vamos pegar um caso aqui de um M&A qualquer. Poxa, que investidor vai querer comprar algum negócio agora, nesse momento, com juro tão alto? Verdade. Então, os valuations vão ser descontados, os valuations estão mais baixos, porque o custo de oportunidade de eu chegar e comprar um negócio, cara, isso é muito bom. Tem que me dar muito retorno. Eu estou conseguindo aí 12, 13, 14 líquido, 11, que seja 10, que seja, tomando um risco, né, basicamente aí de um banco grande, de uma tesouraria, de uma letra de agronegócio, um LCA, de uma letra de, né, imobiliária, de um LCI, ou até de um próprio tesouro, né, em TNB, tudo isso. Então, diversificação é diversificação. Você pode ter um pé no multimercado, você pode ter um pé na renda variável, mas assim, eu não vejo hoje por que não está bem posicionado na renda fixa. Lá fora também, apesar de lá fora a gente ter historicamente um cenário diferente, né? Eu sempre tenho muitas grandes posições em renda variável, porque eu tenho, né, o cenário ali de empresas listadas, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, o cenário bem mais maduro, né, com, né, menos até volatilidade, apesar de ser renda variável. Mas eu tenho também ainda juros altos, por exemplo, nos Estados Unidos, frente à história da economia americana, né? Então a gente nunca viu isso antes, esse patamar, mesmo que a gente já comece a ver os cortes. Então lá fora tem também ali boas alocações no próprio Treasury, né? No Tesouro Americano, alguns bonds também que são títulos de dívida. Então, mais para renda fixa também. Acho que o mundo vive um patamar de juros alto ainda, que é um momento de renda fixa. Óbvio, para quem tem muito patrimônio, a renda fixa ela faz sentido. Agora, para escalar o seu ganho de capital, né, ter um pouco mais de paciência. E para gerar riqueza, eu acho que a gente tem que gerar riqueza com equity, tá aí o Eduardo, ele é prova disso. Né? Gerar riqueza é montar negócio e vender negócio. Né? Então é isso. Perfeito. Próximos passos, né? Vamos lá, próximos passos sempre. Olha, a gente tem uma pauta aqui sempre focada em inovação. Então, assim, independente da temática, eu sempre te passo por isso. No teu mercado, como é que, de repente, a Astro tá inovando, buscando pensar de forma criativa para trazer inovação e incremento de alguma forma estrutural para os clientes? Olha, assim, trazendo o conceito de inovação e a gente confunde muitas vezes, você que também vem desse mundo, Edu, inovação com tecnologia, né? Obviamente, assim, não necessariamente estão ligadas, né, à tecnologia de fato, mas eu vejo uma grande inovação que nós temos, né, entendemos e continuamos fazendo, o negócio de gestão de patrimônio com famílias está muito mais relacionado a soft skills do que hard skills, né? Então, lá no começo, para vocês terem ideia, quando a gente foi montar um time de atendimento às famílias, a gente pensou, vamos fazer o óbvio. O que seria o óbvio? Trazer alguém para atender uma família que viesse de um banco. Tá. O gerente do banco. Sim. Então, o cara que atende lá vocês na conta de vocês no banco, ele é um gerente que a gente chama de banker, né? Ou banqueiro.
E aí a gente pensou, e depois de viajar, depois de participar de encontros de famílias empresárias, né, eu comecei a entender, eu não tenho que estar em congressos de mercado financeiro. Porque quem está nos congressos de mercado financeiro são técnicos ou são CFOs que trabalham para grandes famílias acionistas de negócio. Faz sentido. Eu tenho que estar onde elas estão. Então eu comecei a visitar fóruns de famílias. Um fórum que mudou minha cabeça foi o fórum da FBN, que é Family Business Network. É mundial e tem capítulo no Brasil. E eu fui para esse fórum. E eu percebi que quem cuida das famílias são sociólogos, são historiadores, são advogados, são psicólogos. Então, acho que a grande inovação que a gente trouxe foi, cara, vamos sair do óbvio. Por quê? Porque o banqueiro, o cara que vem lá, vou tirar o gerente do banco XPTO. Inclusive, não estou falando nome de banco porque pode ser um patrocínio um dia, né? Então, trazer o gerente do banco XPTO. Não, esse cara ele não vai falar com a família. Porque o técnico, eu tenho lá os caras que vão falar sobre o CDI, sobre o crescimento da carteira e tal. Mas ele tem que ter empatia. Nossa primeira contratação foi uma advogada que está com a gente até hoje. Então, ela é o ponto focal, a gente chama de officer, né? Ela entende a família no detalhe, ela resolve conflitos entre familiares, ela media. Então, essa inovação no processo, isso trouxe para a gente um engajamento e uma conexão com a família muito grande. Hoje eu não tenho ninguém que veio de banco. Na verdade, eu tenho um caso, mas ele é um caso diferente. Mas a maioria das pessoas que estão lá, elas estão com as famílias, mas elas não têm o DNA do banqueiro. Elas têm o DNA do emocional com a família. Então elas entendem de gente... É só um relacionamento puro, né? Exato. Óbvio, a gente foi treinando na parte técnica, porque é o mais fácil, na minha opinião. Agora, treinar no relacionamento, na empatia, são valores que a gente entendeu. Então, eu acho que essa foi uma das grandes disrupções e tudo que está relacionado à parte emocional... A gente percebeu que isso sim era a grande inovação no business financeiro que a gente precisava. Então hoje a gente tem um time de 30 pessoas, eu diria que 2/3 estão mais ligados a comportamento, soft skills e conhecimentos gerais fora do conhecimento financeiro. Além, vamos dizer, do conhecimento financeiro. Então eu tenho toda a turma certificada, mas eu tenho quem conhece de família. E a família ela não vai embora. Na verdade, eu não tenho caso de família que vai embora, a nossa retenção é muito alta, porque deu 99% de CDI, 80% de CDI. Ela vai quando ela perde a confiança. Né? Então, verdade, assim, esse é o grande trabalho. Então, eu diria que essa é a nossa grande inovação. É igual como a gente fala, né? O ponto de conexão em si, não falando do nome do programa. Mas se você não tiver conexão com aquela pessoa, ela sai de perto de você. E rápido. Eu tava hoje dando um exemplo com o Eduardo, uma parceira nossa. Tipo assim, eu tô conversando com ela esses dias e tá vindo tanta conexão dela que eu tô sufocada. Mas um sufocado bom, entendeu? Sim. Por quê? Porque tá trazendo indicação, tá trazendo isso, tá trazendo aquilo, tá movimentando muito mais a gente, né? E assim, hoje a tecnologia ela serve para muita coisa, né? Se a gente observar, é o nosso ponto auge. E o que você tá achando sobre as inteligências artificiais dentro do seu setor do mercado financeiro? Tem alguma inteligência que vocês já estão estudando, já estão colocando dentro da Astor Capital para acelerar os processos? Como é que tá isso? Legal. Primeiro falando dessa era, né? E aí é um negócio meio bem, eu diria, eu vou usar a palavra assustador o que está acontecendo, né? E a velocidade como as coisas acontecem. Vou dar só um exemplo. Eu dei uma palestra para um público específico, que eram médicos, e eu usei o ChatGPT para fazer uma pesquisa, né? Mas o grande cerne era tentar entender sobre informação e o quanto essa informação ela se multiplica tão rápido, né? E é gerado muito conteúdo tão rápido. Então, eu pesquisei lá em quanto tempo o conhecimento que existe sobre medicina dobra. E eu não vou dizer o número exato, tá? Mas eram 60 dias. Né? Então, a cada 60 dias, tudo que existe de conhecimento sobre medicina no mundo dobra. Uau. Então, assim, isso levava década para acontecer. Daí depois vocês podem pesquisar, mas eu vi isso numa palestra, assim, que a velocidade da informação tá tão rápida. Sim. E aí eu acho que para os nossos espectadores, um negócio também que acendeu muito na minha mente empreendedora foi o negócio de data centers, né? Não sei se vocês estão acompanhando, mas eu preciso ter onde armazenar informação. Então esse é um negócio que vai explodir, pode ter certeza, porque ele vai junto
com esse crescimento. Então, para você ter ideia, perto da onde eu moro, aqui em Fortaleza, tem 2 data centers com investimentos bilionários sendo construídos, né? A gente recebe a maioria dos cabeamentos aqui na Praia do Futuro, que vem, né, de vários lugares. Então, só fazendo parênteses sobre inteligência artificial. A gente usa, assim, hoje já, então eu tenho um software CRM, aí o Edu vai navegar muito bem, que é o Salesforce, né? Então a gente usa o Salesforce e ele tem algumas inteligências artificiais, mas para aumentar a dinamicidade dos processos, e a gente está começando a implementar processos com inteligência artificial que nos ajudem a plugar as conexões com os grandes bancos, com as grandes instituições. E eu acho que esse é o grande desafio que vai facilitar muito a nossa vida. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de intercâmbio de informação com o banco, porque são arquiteturas muito fechadas, que com o Open Bank, que já acontece há algum tempo, a tendência é melhorar, mas ainda está muito travado. Entendi. Então a gente começa a usar IA, principalmente para esses processos, tá certo? E isso tem facilitado muito. Mas eu acho que isso vai mudar o mundo, mas eu estou muito preocupado, né? Então, assim, eu tenho 2 filhos, um de 4 e uma princesinha de 2, e eu não sei o que vai acontecer, porque eu tô... É tão rápido. É tanta informação, né? E assim, é bom. Coisa. E o meu receio é que isso deixe as coisas muito fáceis. Eu acho que a gente precisa sofrer para encontrar os resultados. E aí, com isso, vem uma série de coisas que a gente pode passar aqui, vários podcasts discutindo, né? Vem desinformação, porque o ChatGPT erra. Eu já fiz algumas consultas lá. Isso eu verdade, falei, verdade. Eu mesmo corrijo ele me agradece que eu corrigi, e aí vai, né? Então, vai acontecer muito ajuste aí ao longo do caminho, mas que é assustador Perfeito. Uma pausa rápida, tá? Raquel, agora falar um pouco sobre nossos patrocinadores, tá certo? Isso. Vamos lá, pessoal. Então aqui, este é o momento agora de falar um pouco de 4 patrocinadores oficiais aqui nossos, que o primeiro de todos é o HubX Studio. HubX é o local que cedia aqui o ponto de conexão, então nós estamos aqui semanalmente usando esse espaço. Então a gente sempre referencia esse local aqui como o principal ambiente para a gravação de podcasts e programas aqui no estado do Ceará. Então, se você é aqui de Fortaleza, da região metropolitana, use aqui o espaço, porque eles estão com um time capacitado e uma estrutura muito boa também para te atender, tá bom? Próximo patrocinador, nós temos aqui nossos colegas da Nordeste Invest. Nordeste Invest é um portal de notícias focados mais fisicamente no Nordeste, com um olhar muito mais voltado para finanças e investimentos. Então, eu costumo dizer que é o local ideal para que você se forme corretamente, né, em tudo que envolve finanças e investimentos, com foco no Nordeste mais especificamente. Nosso próximo parceiro, nós temos aqui a B3X Investimentos. A B3X Investimentos é um time focado em finanças pessoais, então são assessores que de fato ali te apoiam, na verdade, a conseguir ali ter mais upgrades, né, ter o melhor resultado ali em termos de finanças da sua pessoa física, tá bom? Então é um outro patrocinador que acredita nesse projeto e que vem aqui constantemente apoiando o ponto de conexão para continuar existindo e crescendo como vem acontecendo, né? E por fim, nós temos Conecta Milhas. Conecta Milhas é uma estrutura ali, uma empresa focada em olhar e encontrar oportunidades se vocês conseguirem crescer, viajando mais, viajando melhor, e também de repente tem uma segunda fonte de renda ali, focado em pontuações, em cartões de créditos, em milhas. Então assim, é um time que vai te assessorar tanto nessa experiência de agência de viagens, como também ali em hacks, em dicas, em consultorias, em como potencializar os usos dos seus pontos e milhas para que vocês consigam viajar melhor, ou de repente ter ali uma bonificação ou rendas a mais, tá? Então esses são os nossos 4 principais parceiros e patrocinadores do ponto de conexão. Voltando agora aqui ao programa. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô curiosa. Por favor. Tomara que eu saiba responder. Não é política, relaxa. A China, como é que você visualiza a China no mercado financeiro com o Brasil? Eu tô perguntando sobre a China porque eu faço mandarim, né? Ah, que legal. E eu sou bem curiosa em relação aos asiáticos. Você já foi na China? Não, ainda não. Acabei de voltar de lá. Ai, mentira. O que eu posso falar? Eu queria falar da China como um todo, né? E assim, eu tive o prazer de passar 15 dias lá, 16 dias lá, e o prazer de viver como eles vivem, no sentido de não quis pegar Uber, que na verdade é o Didi lá, né? Quis andar de metrô, quis observar, e algumas questões cotidianas, elas conseguiram me fazer, pelo menos, entender um pouco do porquê a China está chegando aonde já chegou, né? Onde ela chegou, o patamar que ela chegou, sim, se tornando uma potência. Então, alguns pontos importantes, né? E aí trazendo também para o mercado.
População, a gente não tem o que falar, né? Então, assim, junto com a Índia, é muito populoso. E aí, falando um pouco também da tendência dessa população. Já existem estudos que a população deve cair drasticamente por conta da política de natalidade, que já reverteram, né? Ou seja, hoje já existe o incentivo de ter filho, novamente, mas essa curva de retorno ela não vai ser suficiente. Então, existem estudos aí de 50 anos que a população pode cair para 700 milhões, por exemplo, né? Quase a metade. Nossa. Então, isso pode ser um grande problema no futuro em relação à mão de obra, à produção e tudo isso. Então, o boom demográfico, ele passa. E vivendo como eles viveram, por exemplo, eu não vi, nos 15 dias, passando por cidades, todas elas do tamanho de São Paulo, pelo menos, eu não vi uma mulher grávida. Né? Então, isso é interessante. E o porquê que a China está onde está, na minha opinião? As pessoas, a disciplina, o quanto eles se entendem, o quanto eles são solícitos, eles estão para ajudar, eles são muito pró-negócio, sem aquela questão de ultra produtividade do americano, por exemplo. Então, famílias estruturadas que se dão bem, né? Então, assim, você não vê ninguém brigando com ninguém em geral. Então, eu vi uma sociedade organizada, óbvio que tem toda uma história por trás, né, do regime, de como eles se organizam, mas dá certo, né? Dá certo. Então, assim, questões econômicas, continuo achando a China, né, um grande mercado que investe no Brasil, um grande mercado que traz soluções para o Brasil, né, de diferentes mercados, né? Então, desde o que eles exportam para a gente de tecnologia, até insumos que eles trazem aqui para os nossos processos fabris. Então, assim, dentro do mercado, acho que a China tem um grande potencial de investimento e a gente precisa muito deles, desde do envio de commodities que a gente faz até o que a gente recebe deles. Então, um parceiro comercial ultra estratégico, que crescendo ele me leva junto, né? Então, assim, é bom estar muito próximo deles e esses alertas futuros que a gente precisa ter, talvez até essa tensão maior, sendo, né, voltando lá na questão do Trump, né, sendo o Trump, se a gente volta para aquelas questões da trade war, né, daquelas guerras comerciais e etc. Mas a China é muito importante para o mundo e para o Brasil. E vá para a China, vale a pena. Indo para o caminho certo, tá vendo? Eu disse, não vou para o inglês, vou para o chinês. E só para... eu não vou falar demais, mas... se você tentar falar com qualquer chinês, na verdade você passa mais tempo ouvindo do que falando, tá? Porque a tecnologia resolve tudo lá, você basicamente com Alipay ou WeChat, você não precisa falar com ninguém. Sim. Mas quando você precisa, e óbvio, não sei falar mandarim, poucos falam inglês, tá? Pelo que a gente acredita que o pessoal fala, mas não fala. Eles são os primeiros a tentar traduzir o que você está falando e lhe ajudar, né? Então, assim, o chinês é muito interessante. Ele não quer lhe intimidar, ele quer lhe ajudar. Então, eu fiquei super... Foi a melhor viagem da minha vida. Perfeito. Eu conheço uma família chinesa aqui no Brasil, né? Que, cara, eles moram em São Paulo. Mas, assim, eles são sensacionais. Sensacionais, assim. O que me motivou a iniciar o mandarim foi um deles. Que legal. Né? Porque, tipo assim, exatamente o que você falou. Eles vão ali pra lhe ajudar. É isso aí. Né? Tem uma família hoje aqui em Fortaleza também, que é muito boa, por sinal. Legal. E aí, eu desenrolando um pouco de mandarim, consegui até desconto. Que legal, que legal. Chinês não dá. Ele não gosta de dar desconto. É uma coisa que, olhe... Legal. Boa. Legal. Morel, estamos chegando ao fim. E para isso a gente queria só uma última pergunta. Na verdade, uma última frase sua aqui, ou mensagem, enfim, final para nosso público, né? Como falei, majoritariamente são empreendedores, ou C-levels. Basicamente, a missão aqui fala alguma coisa que você entende, algum insight que você quer passar para esse público sobre o mercado financeiro, ou sobre, de repente, alguém que queira entrar nesse mercado, ou, enfim, desafios, enfim, legal. sobre isso. Raquel, Edu, eu primeiro queria agradecer aí a oportunidade e acho que o nome do projeto de vocês, Ponto de Conexão, está me fazendo refletir muito desde o dia que vocês me fizeram esse convite, porque eu acredito que, obviamente, todo o background, todo o estudo que a gente tem, toda a motivação, toda a vontade fazem a gente chegar ou buscar o sonho que a gente tem, mas eu acredito que eu não teria talvez metade do que eu consegui conquistar, e ainda é muito pouco, porque a gente vai conseguir ainda, sem as minhas conexões, né? Então, eu vejo um diferencial muito grande, né? Porque você pode ter aí uma pessoa ultra talentosa e até tecnicamente fora da curva, mas sem a conexão provavelmente ela vai ter limitações, né? Então, eu acho que a conexão fez com que eu criasse a minha sorte, certo?
E eu queria dizer para todos os empreendedores, primeiro, eu acho que poupança é importante, né? Então eu vejo que para entrar e investir, você não precisa ter muito dinheiro, você precisa salvar algum dinheiro para poder, né, fazer ele trabalhar para você. Então, qual o momento ideal, quanto eu preciso ter, qualquer momento, desde que seja cedo, né? O cedo pode ser agora, né? É melhor ser agora do que não ser, talvez, nunca. E poupar. Eu acho que a gerar riqueza vem muito da poupança, né? Do que você consegue ter ali de exponencial, né, trabalho do próprio recurso. E que ele com certeza consegue fazer aí um conforto de vida para você futuro e que o seu trabalho vire, né, um prazer, né? Acho que o trabalho da gente é um prazer, tem que ser remunerado, mas que isso não seja o estresse do seu dia, todo dia pensando em pagar a conta, que é um pouco da nossa realidade, né? A gente vive um pouco para isso, mas eu acho que a gente tem que ter ali o dinheiro para o que a gente gosta de fazer, para os nossos hobbies, né? Para a gente se sentir também prazeroso em outros pilares da vida. Então esse é o meu, acho que o meu insight principal consigam poupar para que vocês consigam ter, né, outros projetos e multiplicar isso ao longo da sua vida. Boa. Show. Vamos agradecer, né? Vamos lá. Obrigada pelo teu tempo. Vocês. Pela participação conosco aqui hoje. Muito obrigado, assim, foi um prazer, muito conhecimento adquirido hoje, né? Acho que muita coisa que foi passada que a gente conseguiu agregar. Pessoal, é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio do Ponto de Conexão. Espero que tenham apreciado, gostado. Então, assim, qualquer dúvida, sigam, compartilhem nosso canal no YouTube, no Spotify, estamos lá, né? E é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.